Segunda. E agora você vai ouvir minha voz, filho da puta. Pra começar, mano, quando que você se encontrou na poesia, na literatura? Cara, eu tenho até um verso que ele finaliza assim meu primeiro livro, que ele fala que eu tropecei na poesia e essa foi a minha melhor queda. Porque foi muito assim, não foi uma coisa que tipo assim, pô, eu cresci vendo isso. Não foi, eu entrei no cursinho popular Carolina de Jesus, que é aqui do Capão também. E aí é um movimento social também, né? Então acontecia saraus e os professores frequentavam os islãs bastante, assim. Então eles tinham essa ideia do que é e sempre falava, né, sobre os islãs. E aí foi a vez que eu fui escutando, assim, eu tinha visto uma vez a Luz Ribeiro recitando pelo Islã do 13 na Fábrica de Cultura do Capão. Aí eu achei semelhante ao rap, né, mano? É daquele que você olha e fala, mano, que negócio da hora. Mas é isso, tipo, não era algo que eu imaginava fazer. Aí no cursinho eles tinham esses saraus e aí o professor passou uma lição de casa pra fazer uma poesia. O professor Gabriel, ele passou, tipo, semana que vem, tragam aí a sua poesia. E eu fiquei tipo, como assim, cara? Como assim a gente vai escrever poesia? E eu ainda dei, mano, não consigo fazer isso, sabe? Não consigo. E aí ele foi auxiliando e tal, então já tinha outras pessoas que escreviam, né? Ele estava no curso há mais tempo, então foi esse auxílio que teve ali no momento. E aí eu me apaixonei, assim. Eu demorei mais que o prazo que ele tinha passado para fazer a primeira poesia, mas depois que eu fiz, cara, isso aqui é incrível. Eu sempre fui muito de, tipo, desabafar em diário, né? Eu sempre escrevi para desabafar mesmo. Então, achar ali foi uma descoberta, assim, né? E eu achei muito da hora. Aí, isso na escrita. Aí teve o primeiro sarau, sempre tem um amigo que te joga no meio, sempre existe. A amiga Jéssica Campos, que já veio aqui, me tacou no meio da roda e falou, a gente começou a escrever juntas praticamente, era do mesmo cursinho e tal. E aí, se jogou na roda, eu ainda puxei e falei, você vai comigo? Ela foi, a gente recitou. Na hora que citei, foi aquela sensação de tirar o peso das costas que eu tinha sentido escrevendo, dobrado, tá ligado? Tipo, falar aquilo. Eu comecei com vergonha, mas depois já vai crescendo. E aí eu amei. Aí eu comecei a frequentar os slams, né? Aí eu fui pros slams pra assistir, uns 2, 3 meses. E depois me joguei, comecei a batalhar. E aí desde então eu não parei mais. Virei uma viciada em slam, que bate cartão nos slams de São Paulo. Caramba. E tipo assim, a primeira vez que você recitou, como que foi, assim? Você tava em choque? Eu tava completamente em choque. A gente já ia ter o sarau, e aí quando eu terminei a primeira poesia, o professor já ficou tipo, vai ter sarau pra vocês recitarem e tal. E eu já, não vou recitar. Obrigado, mas não vou. Aí chegou na hora do sarau, e a Jéssica falou, pô, vamos junto. A gente fez uma poesia juntas, a gente falou, pô, vamos junto, tal, a gente recita juntas. Aí beleza, aí a Jéssica já tinha começado a escrever um pouco antes, né, de mim. Mas foi questão de meses, assim. Ela tinha começado a escrever antes, e aí a gente foi junto, e aí recitamos junto, e é aquele tremendo que eu tinha que ler do celular, tinha que segurar o celular com as duas mãos, assim, tá ligado? Porque eu não conseguia ler. Mas foi isso, tipo, no meio, quando eu acabei, eu falei, cara, que incrível que é isso. E eu já comecei escrevendo sobre causas sociais, né? Tipo, já foi o primeiro texto que eu escrevi já foi sobre isso, e eu escrevi durante, acho que uns 2 anos só sobre isso. Que foi pra onde eu comecei, o que eu queria falar, depois eu entendi a minha missão, assim, e eu continuei escrevendo só sobre isso, só sobre causa social. Aí depois eu volto a escrever outras coisas, começo a escrever outras coisas e tal. Então foi isso, a primeira vez eu tava em choque. Assim. Falei, mano, como que eu vou falar no meio de tanta gente? Eu sempre fui muito tímida. Caramba, eu não sabia não, porque eu vi suas poesias aí, rapaz, eu falei, nossa. Mas acho que a poesia que me abriu, assim. Eu acho que também é questão de tempo também, né? Você vai lapidando. Total. Vai lapidando e tal. E depois, como que foi assim, você, para recitar, como que foi o seu preparamento? Você fazia ali um treinamento em casa, tal, um preparamento, pá, né? E depois chegava lá, decorava ou não? Tudo na mente? Nas primeiras vezes era tipo tudo na mente, porque eu tinha 3 poesias. Para participar do slam, você precisa de 3 poesias. Se empatasse a 4ª poesia, eu já falo, pelo amor de Deus, não faça isso, porque eu não faço nada no improviso. Improviso eu acho genial, eu não faço nada no improviso. Então ele manda uma rima aí, pelo amor de Deus, gente. Deixa eu escrever, depois eu batalha de rima, Nossa, não. Eu acho incrível, mas não consigo, assim. E aí eu decorei os 3 textos e fui pro primeiro slam, que foi uma das minas primeiro que eu batalhei. E aí eu fui.
E aí ele tá tudo na mente, as 3 poesias estavam na mente ali e tal. Aí depois, passa um tempo, você vai escrevendo mais, e aí, às vezes eu lia, mas eu tento ao máximo não ler nos slams. Então, tipo, geralmente eu vou com as poesias decoradas. Hoje é mais simples, né? No começo é uma coisa louca, e aí é isso, eu treino em casa. Minha família que também tá assistindo, é prova, assim, tipo, tô andando, de repente, tô falando sozinha, gente, pensando poesia, só um momento. Aí já vou falando e tal, não sei o que, então, na frente do espelho, andando pela casa, arrumando a casa aqui, restando. E aí vou ensaiando. Então onde que vem a inspiração, assim, pra fazer as poesias? É a rua, é a escola, é a facu? Cara, eu acho que de tudo um pouco, assim. No começo eu me batia muito assim, passei por aquilo, vi aquilo e escrevo. Então eu lembro, tipo, a primeira poesia eu escrevi sobre as pessoas que ficam falando que o racismo é vitimismo. Então a primeira poesia, quando o professor falou pra escrever sobre isso, eu falei, pô, as pessoas ficam tanto falando que é vitimismo, racismo e tal, eu vou escrever sobre isso. Então a poesia, ela fica tipo, vitimismo, claro, é uma coisa que a gente faz, tá ligado? Tipo, e aí eu fui falando sobre isso assim. Aí depois a poesia que eu escrevi foi sobre ser uma mulher preta. Aí quando eu falei sobre a minha poesia Eu Não Queria Ser Feminista, que foi uma poesia que estourou pelas redes sociais, ela foi isso, tipo assim, teve uma discussão pela internet falando tipo de estatística, você tá tirando isso do nada, não sei o quê. Falei, pô, vou fazer uma poesia que tem as estatísticas que mostrem isso que eu tô falando, saca? E aí eu fiquei nessa, assim, por um tempo. Depois eu começo, tipo assim, pô, eu quero escrever sobre isso. Aí eu paro, eu penso no que eu vou escrever, eu estudo o que eu vou escrever, eu vejo o que já falaram sobre isso. Então, tipo, eu quero escrever sobre isso, eu vou estudar sobre isso. Então, hoje, geralmente já é assim. Antes era mais uma questão de, tipo, bateu, agora eu vou escrever. Bateu, agora eu vou escrever. Sabe? E você se considera uma poeta marginal? Sim. Isso desde o começo, assim. Eu acho que demorou um pouco pra mim fechar o nome, assim, sabe? Porque isso, não é ensinado pra gente que a gente pode ser artista, que a gente pode ser escritora. Então essas palavras sempre foram muito fortes. Então, tipo assim, pô, poeta, para, nome forte? Não, sou poeta não, pô. Eu só faço umas brincadeirinhas aqui. Aí quando eu comecei a me profissionalizar, eu falei, pô, eu sou poeta. Então é poeta.